Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa aula de ciências sobre os vertebrados. Nas aulas anteriores nós tínhamos aprendido o que são os invertebrados, né? Que são então aqueles animais que não têm ossos, não têm coluna vertebral, não têm crânio, tá? E se dividem em diversos grupos. E depois nós entramos então para estudar sobre os vertebrados. E nós vimos que os vertebrados já são os animais então que possuem um esqueleto interno. Eles possuem ossos ou cartilagem. E esses ossos ou essas cartilagens formam então o crânio, a coluna vertebral. Para que servem esses ossos? Eles servem para dar sustentação ao corpo e para ajudar na locomoção e proteção dos órgãos internos. Nós vimos que os vertebrados são divididos aí em 5 grupos, né? Que são, então, os répteis, os anfíbios, as aves, os mamíferos e os peixes. E agora, na continuidade, nós vamos falar sobre as relações entre os seres humanos e os outros vertebrados, na página 126. Os animais, assim como todos os outros seres vivos que habitam o planeta, desempenham um papel na natureza. Como eu sempre falo para vocês, todos os seres são importantes, todos os animais, eles possuem alguma função na natureza. Eles se relacionam e contribuem para manter os ambientes em equilíbrio. O equilíbrio do meio ambiente é necessário para que os seres vivos, inclusive os seres humanos, possam sobreviver. Assim, todos os seres vivos são importantes e devem ser tratados com respeito, mesmo que não tenham relação direta com os seres humanos. Os seres humanos interagem diretamente com outros seres vivos, inclusive com outros vertebrados. Vamos conhecer algumas dessas relações. Alimentação e vestuário. Então, de que forma o ser humano ele se relaciona com os vertebrados? Os vertebrados, tá? Vários tipos de invertebrados são utilizados na alimentação, como bois, porcos, carneiros, peixes e galinhas. Então, é um tipo de relação que o ser humano tem com os vertebrados, de alimentação. Nos casos dos peixes, eles podem ser criados para esse fim. Então, existem os tanques, né, de criação. As pessoas criam os peixes apenas para revender, para ser utilizado na alimentação. Eles podem ser retirados também diretamente da natureza por meio da pesca. Além de consumir a carne, usamos também produtos derivados de animais, como ovos e leite. Nós também utilizamos o couro, tá, dos bovinos para produzir roupas, sapatos, bolsas, e as lãs de ovelhas para a produção de roupas. Então, o primeiro tipo de relação que a gente pode citar é a relação de alimentação e vestuário. Então, os animais vertebrados, o ser humano utiliza eles tanto para se alimentar como para produzir várias coisas, como roupas, sapatos, bolsas, tá? E roupas. Aqui a gente tem uma imagem então, de uma granja, então, que é a criação de frangos. Aqui nós temos o Você Sabia? Você sabia? O vegetarianismo é uma forma de se alimentar na qual as pessoas optam por não ingerir nenhum tipo de carne. Algumas delas também não consomem nenhum alimento derivado de animais, como queijos e ovos. Já o veganismo é um movimento em que as pessoas optam por não consumir nenhum produto que tenha componente de origem animal, desde alimentos até roupas e cosméticos, como shampoos e maquiagens. Outro tipo de relação que o ser humano tem com os vertebrados são as doenças. Tá? Alguns vertebrados, eles podem possuir micro-organismos, tá? Então são seres bem pequenininhos que podem causar doenças nos seres humanos. O contágio ocorre devido à proximidade desses animais com os centros urbanos e a convivência deles com as pessoas. Por exemplo, os pombos. Os pombos são animais que se adaptaram e vivem em centros urbanos. A gente vê os pombos em diversos locais nas cidades. O problema está nas suas fezes. As fezes dos pombos podem estar contaminadas por micro-organismos que, quando inalados, então quando o ser humano respirar essas fezes, vai vir esses micro-organismos juntos e vai provocar doenças que prejudicam o funcionamento do corpo. Aqui uma imagem
bem comum que a gente vê em grandes centros, principalmente em filmes, né? As pessoas alimentando os pombos nas praças. Ó. Alimentar os pombos pode fazer com que sua quantidade aumente, elevando a chance de transmissão de doenças para os seres humanos. Então, os pombos, ó, eles carregam micro-organismos nas suas fezes que podem fazer mal, tá? Podem prejudicar o ser humano. Os ratos são outros tipos de vertebrados também, que podem causar vários tipos de doenças nos seres humanos. Então, são animais que vivem em bueiros, esgotos, tá? Porque eles vão encontrar alimento e abrigo nesses locais. Ó, na urina, por exemplo, desses ratos, pode estar contaminada por um micro-organismo que causa leptospirose. Então, uma doença chamada leptospirose, que ela é causada por um micro serzinho que está lá na urina do rato. Essa é uma doença que pode causar febre, mal-estar, tosse, cansaço e manchas vermelhas pelo corpo. A transmissão ocorre quando entramos em contato com a urina ou com água contaminada, o que pode ocorrer, por exemplo, durante enchentes. Então, quando ocorrem enchentes, tá, que alaga as ruas e essa água entra dentro dos bueiros e vaza um pouco para fora, entra em locais que pode ter rato, e se tiver essa urina desse rato lá, então essa água pode estar contaminada. Se o ser humano tiver contato com essa água, ele pode então ser contaminado e ter essa doença chamada de leptospirose, que é causada então pela urina do rato, tá? Outro tipo de animal, ó, que pode gerar uma doença no ser humano são os morcegos. A maioria dos morcegos, eles são frutíferos, porque eles se alimentam de frutos. E também eles se alimentam de insetos. Porém, aqueles que se alimentam de sangue de outros animais podem transmitir um micro-organismo que causa raiva. Tá? A raiva é um tipo de doença. Ou ela causa problemas graves de saúde até a morte. Então, o perigo não está nesses morcegos que se alimentam de frutos e insetos, que a gente tem a maioria por aqui. Esses morcegos que se alimentam de sangue é uma quantidade bem pequena que temos e não são tão fáceis de serem encontrados, mas existem então esses morcegos que se alimentam de sangue, tá? E eles podem então transmitir um micro-organismo que causa a raiva, então pode levar até a morte, tá? Então, um tipo de relação com o ser humano que os vertebrados têm, além de alimentação e vestuário, também são de doenças. E aí, o ser humano também tem uma relação muito interessante com os vertebrados, que são os animais de estimação. Então, vários vertebrados podem se tornar animais de estimação, como os cães, gatos, papagaios e peixes, né? Várias pessoas têm, a maioria tem cães em casa, se não tem cães, tem gato. Algumas pessoas têm alguns tipos de pássaro, tá? Como os papagaios, e geralmente as pessoas também têm algum aquário em casa que tem peixes. Todos são os animais de estimação. Eles nos fazem companhia e nos divertem. Porém, exigem que tenhamos muita responsabilidade, pois sua vida depende de nossos cuidados. Aqui a gente tem, por exemplo, a menina brincando com o gatinho. E aqui faz um alerta, o abandono de animais de estimação é um problema em diversas cidades. A gente sabe que tem muita gente que adota animais, adota um cãozinho, adota um cachorrinho, um gatinho, e depois, quando os animais crescem, às vezes eles não querem mais e abandonam os animais nas ruas, tá? Os animais abandonados sofrem por falta de comida, abrigo e carinho, ficam expostos a doenças, podem sofrer acidentes, tá? E ainda ser fonte de doenças para os seres humanos. Então, é muito errado quando a pessoa pega um animalzinho e depois abandona. Ó, aqui nós temos na seção ação, que diz assim: em algumas cidades, há pessoas que recolhem os animais das ruas, cuidam deles e fazem um encaminhamento para adoção. A adoção de animais é um ato de amor, mas antes de adotar, é preciso que todas as pessoas que conviverão com esse animal estejam de acordo com esse ato e tenham certeza de que será possível cuidar dele, tá, gente? Até para adotar, a pessoa tem que pensar: você vai conseguir cuidar? Vai conseguir dar abrigo, alimentação? Porque pegar um animalzinho e depois abandonar não está correto, ok? E aí, nós encerramos então
esse conteúdo dos vertebrados, tá? Vamos passar rapidamente por alguns exercícios. Observe os animais a seguir. Agora responda as questões. Qual é o grupo ao qual esses animais pertencem? Qual é a característica que eles têm em comum? Bom, todos os animais aqui, eles vão ser vertebrados. Qual que é a característica? Então, eles possuem um esqueleto interno, com crânio e coluna vertebral, ok? Aqui, siga as instruções. Circule um animal que tem penas e bico. Faça um X no animal que passa por metamorfose. Faça uma seta apontando um réptil. Escreva a palavra mamífero embaixo do animal com pelos. E contorne o corpo do peixe. Então, é para vocês fazerem isso aqui. Alice foi passar as férias no sítio dos avós. Ela ficou impressionada com a quantidade de animais que vivem no sítio e resolveu fazer uma lista com o nome de todos eles para mostrar a seus colegas quando as férias terminassem. Aqui a gente tem a lista da Alice, vários tipos de animais. E é para vocês agrupar aqui os animais na tabela. Quem são os peixes? A traíra e a carpa. Quem são os anfíbios? Nós temos o sapo e nós temos a perereca. E os peixes, os répteis, nós temos a lagartixa e o teiu. Aves e mamíferos. Aves, nós vamos ter galinha, passarinho e pato. E mamíferos, vaca, cavalo, cachorro e porco. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Os peixes são animais aquáticos, verdade? Todos os peixes são carnívoros? Não. Tem uns que são herbívoros. Todos os peixes têm esqueleto de ossos? Não. Tem uns que têm cartilagem, é falso. Alguns peixes têm o corpo coberto por escamas? É verdade. Os tubarões são peixes com esqueleto de cartilagem? Também é verdade. Observe as imagens a seguir. Então, a gente tem dois grupos aqui. E agora responda as questões. A que grupo de vertebrados correspondem os grupos 1 e 2? Então, aqui nós temos o 1, são todos mamíferos, e o 2 são aves. Que característica permite agrupar os animais do grupo 1? Assinale com X a resposta correta. Então, no grupo 1, nós temos os mamíferos. Então, vai ser essa resposta aqui, Eles têm o corpo coberto por pelos e seus filhotes são alimentados com leite produzido pela fêmea. Que característica permite agrupar os animais do grupo 2? Essa resposta aqui. Corpo coberto por penas, todos têm bicos e põem ovos. Essa é a característica das aves. 5. Leia a tirinha a seguir. Os girines nascem assim. Para eles virarem sapos, primeiro nascem as pernas. Vejam, mamãe, sem as mãos. Mamãe, sem as mãos. Veja, mamãe, sem as mãos. Os braços demoram para crescer. Agora responda. A que grupo de vertebrados pertencem os animais representados na tirinha? Gente, os sapos, eles são anfíbios. Assinale a alternativa que contém o processo de desenvolvimento dos sapos. Muda, nascimento, metamorfose ou alimentação. Os sapos, eles passam por metamorfose, ok? São etapas bem diferentes que ocorrem de mudança na vida dos sapos, do ciclo de vida. Então, é metamorfose. Complete as lacunas das frases com as palavras a seguir. Alguns répteis têm o corpo coberto por escamas, que protegem a dificuldade e dificultam a perda de água. Algumas serpentes são peçonhentas, então elas podem causar acidentes nos seres humanos. Muitos répteis são ovíparos e põem ovos com casca. Há répteis terrestres, como os lagartos, e aquáticos, como as tartarugas marinhas. 7. A respeito das relações entre os seres humanos e outros vertebrados, assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Os seres humanos só criam animais para alimentação? É falso. A gente viu que é utilizado para a confecção de vestuário, são animais de estimação, tá? São várias coisas. A raiva é transmitida pela mordida de animais como o morcego? Verdade. É correto alimentar os pombos que vivem nas cidades? Não, porque os pombos podem trazer doenças. É possível prevenir a leptospirose evitando o contato com a água das enchentes? Verdade. A gente viu que a leptospirose é transmitida pela urina do rato, que pode contaminar águas, então é bom prevenir o contato com enchentes.
Então, o que eu aprendi sobre os vertebrados? Os vertebrados são animais que possuem esqueleto interno com crânio e coluna vertebral. Eles podem ser classificados em 5 grupos distintos. Leia as características de cada grupo e escreva o nome dele. Destaque os adesivos de animais no material complementar e colhe exemplos correspondentes de cada grupo nos locais indicados. Então, nós vamos lá no material complementar, vamos pegar aquelas figurinhas, tá, que tem pra gente colar nessa atividade. Então, o primeiro, características: corpo coberto por escamas, placas de queratina ou carapaça de ossos, pele seca e que não permite a passagem de água. São ovíparos, podem viver na terra, no mar e na água doce. São os répteis. Os répteis, então, são os animais que vão ter o corpo coberto por escamas, placas de queratina ou carapaça de osso, igual a gente tem nas tartarugas, tá? Escamas, igual a gente tem nas serpentes, a gente tem nos lagartos, tá? Placas, como a gente tem nos jacarés, nos crocodilos, tá? E a pele é seca, então nós vamos lá, igual aqui tá na apostila, ó. E nós vamos colocar a imagem, então, do jacaré, da serpente, do lagarto e da tartaruga. Na segunda aqui, nós temos assim, características. A maioria tem o corpo coberto por pelos. As fêmeas produzem leite para amamentar os filhotes. Podem viver na terra, no mar e na água doce. Essa tá fácil. Então as fêmeas que produzem leite para amamentar os filhotes vão ser o quê? Mamíferos. Então, a gente vai lá, vai pegar a imagem, então, dos mamíferos. A gente tem um esquilo, um cachorro, uma baleia e uma mulher. Então, todos são mamíferos. Na página 139, ainda continua. Características. A maioria tem o corpo coberto por escamas. Todos são aquáticos e a maioria põe ovos. Podem viver no mar e na água doce. Todos são aquáticos e o corpo é coberto por escamas, em sua maioria são os peixes. Então, nós vamos lá também e nós vamos ver aqui, ó, a imagem dos peixes, nós vamos colar aqui. E nós temos aqui o penúltimo grupo, corpo coberto por penas, tem bicos, põe ovos e a maioria voa. São as aves. Nós vimos que as aves nem todas voam, tá? Igual, por exemplo, a galinha, ela tem pena, ela tem bico, tá? Mas ela não voa. São as aves. Então, nós vamos lá e vamos colocar a figurinha das aves. E por último, nós temos o último grupo, que eles têm pele fina e úmida. A maioria passa por metamorfose. As larvas são aquáticas, os adultos terrestres ou de água doce. São os anfíbios, ok? Então, esses são os grupos dos vertebrados, tá? Então, nós vamos ter, ó, répteis, que tem a pele seca, o corpo é coberto por escamas, placas de queratina ou carapaça de ossos. Então, a gente vai ter jacaré, crocodilo, as tartarugas, as serpentes e os lagartos. Os mamíferos, então, vão ser aqueles animais que vão se alimentar de leite em uma fase da vida e tem o corpo coberto por pelos, o ser humano, o cachorro, o esquilo. Nós vamos ter também aqui, ó, que são os peixes, tá? Então, os peixes são animais, ó, que vão ter o corpo coberto por escamas e todos são aquáticos. Nós vamos ter as aves, então são os animais que têm o corpo coberto por penas, vão ter bicos e vão pôr ovos. E a maioria voa. Lembrando, nem todas as aves voam. E os anfíbios são os animais que vão ter a pele fina e úmida, tá? A maioria vai passar por metamorfose, as larvas são aquáticas e os adultos são terrestres ou de água doce. São, então, os sapos, as pererecas, as rãs, tá? São anfíbios. E esses são grupos dos vertebrados, ok? Lembrando que, então, nós temos os grupos dos invertebrados e dos vertebrados. E os grupos dos invertebrados são os animais que não vão possuir
ossos, ok? São os animais de corpo mole, tá? Igual nós temos aqui na nossa apostila, pra gente relembrar. Então, nós temos animais que tem com coluna vertebral e crânio, que são os vertebrados, que a gente acabou de ver. E nós temos os invertebrados, que são aqueles animais que não têm coluna vertebral e nem crânio. Quais são as características desses animais? Nós vamos ter invertebrados com corpo alongado e mole, que são os vermes. Nós vamos ter animais com corpo mole e o pé musculoso, que são os moluscos. Nós vamos ter animais com esqueleto externo e patas articuladas. Esse esqueleto externo, aí nós vamos ter os artrópodes, tá? Então, os artrópodes, eles vão ter com 10 ou mais patas. Os artrópodes com 6 patas e 2 antenas vão ser os insetos. Inseto, a formiga é um inseto. Com 8 patas, nós vamos ter os aracnídeos, que são as aranhas, os carrapatos, os escorpiões. E nós vamos ter os crustáceos, que são, então, os caranguejos, as lagostas. E o último grupo que nós vamos ter dos invertebrados são os anelídeos, que são os animais com corpo cilíndrico, que tem como se fossem anéis em volta desse corpo, como as minhocas e os sanguessugas. Então, quem são os invertebrados? Os vermes são os animais de corpo comprido, achatado. Nós temos os moluscos, tá? Que são animais que têm um corpo mole, como o polvo. Nós temos os insetos, como a formiga. Os aracnídeos, eu já lembro o nome, aranha, tá? O carrapato, o escorpião. Nós temos os crustáceos, que são os caranguejos, e nós temos os anelídeos, que são minhocas e sanguessugas. Lembrando que os artrópodes são os animais que têm um esqueleto externo, que por fora deles é todo durinho, assim, ó.